Hoje eu quero falar com você que tem se perguntado: será que vale a pena mesmo servir a Deus? Será que as promessas se cumprem? E se não está se cumprindo na minha vida, o que está acontecendo? Será que Deus me esqueceu? Se você se identifica, se você já perguntou isso para você mesma, fica comigo até o final desse vídeo. Eu tenho certeza que você vai sair daqui com a resposta que você tanto está buscando. Seja bem-vinda a mais um devocional, o lugar onde você é direcionada por Deus, o lugar onde você ouve Deus falar com você, o lugar onde você é acolhida. Eu tenho certeza que você não vai sair daqui da mesma maneira que você chegou. E eu peço para você, minha irmã, se você não é inscrita nesse canal, se inscreve, ativa o sininho de notificações, porque todos os dias eu trago devocionais aqui para você, inéditos, com palavras que vêm diretamente do céu para tua vida. Quando eu abro a câmera, antes de estar aqui ministrando na tua vida, eu tô com meus joelhos dobrados para que o Senhor envie até o meu canal pessoas que realmente estão precisando ouvir a palavra de Deus. Então, se você chegou até aqui, não é em vão. Você foi direcionada pelo Pai. Esse vídeo não chegou até você por um acaso, tá bom? Então, pega a tua Bíblia para que você acompanhe comigo a leitura da palavra de Deus, para que você entenda que o que eu leio aqui pra você, eu não tiro da minha cabeça, não. Tá na palavra de Deus, tá? Então, se você não tá com a Bíblia na mão, pausa aqui, corre, pega a Bíblia, pega um caderno também pra você anotar o que Deus vai falar com você, o direcionamento que o Espírito Santo te trouxer. Não esteja sem um papel e uma caneta, tá bom? Porque às vezes a gente tá buscando uma resposta da parte de Deus, e aí a gente ouve um devocional, ouve uma ministração, ouve um louvor, e a gente sente Deus falar. E o que acontece? A gente não escreve. E aí passa os dias, a gente vai vivendo na nossa rotina diária e a gente acaba esquecendo o que Deus falou. E às vezes, quando a gente menos percebe, a gente está fazendo as mesmas perguntas para Deus, sendo que Ele já respondeu, sabe? Então é muito importante a gente ir registrando tudo. Então, tendo dito isto, pega a tua Bíblia, abre em Salmos. Eu vou ler o capítulo 1 para você, tá? Que diz assim, ó: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cuja folhas não cai. E tudo quanto fizer prosperará. Versículo 4. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação do justo. Porque o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho do ímpio perecerá. Dê glória a Deus por essa palavra, minha irmã. E eu comecei esse vídeo te dizendo que se você um dia se perguntou, será que vale a pena servir a Deus? Será que verdadeiramente as promessas de Deus vão se cumprir na minha vida? E aqui eu tenho certeza que com essa palavra que vai ser ministrada, você vai encontrar a resposta. O que o Senhor está dizendo para mim e para você hoje? Eu meditei nesse salmo praticamente o dia todo. O Senhor falou muito comigo. Porque muitas das vezes nós servimos a Deus e nós abrimos mão de coisas que a nossa carne gosta, né? De coisas que o mundo nos oferece, mas que nós aprendemos com o Senhor que um verdadeiro filho, uma verdadeira filha de Deus, uma pessoa que verdadeiramente escolhe servir ao Senhor, escolhe Cristo como seu Salvador e conhece os princípios de Deus, os valores de Cristo, a identidade de Deus, a gente sabe que são coisas que não agradam a Deus. Então nós dizemos não, nós temos que dizer não, nós temos que nos posicionarmos verdadeiramente como pessoas que servem a Deus, como pessoas que têm a identidade de Cristo, como pessoa que tem uma mente de Cristo, como pessoa que caminha nos passos de Cristo e faz tudo aquilo que Ele nos ensinou. E para a gente aprender isso, a gente precisa meditar na palavra de Deus, a gente precisa ter experiência com o Senhor, a gente precisa estar conectada com Deus, a gente precisa todos os dias falar com Deus, ter um relacionamento com Ele, porque é Ele que nos ensina. Né? É o Espírito Santo que nos conduz, é Ele que nos dá o discernimento da palavra de Deus. E quando nós abrimos mão dessas coisas que o mundo nos oferece, das coisas carnais, das coisas que nós sabemos mediante a palavra que não agrada a Deus, por exemplo, a mentira, a prostituição, a falsidade, a leviandade, né? As obras da carne. Quando nós abrimos mão disso, muitas das vezes nós sentimos um peso, porque a nossa carne, ela grita.
Lembra? Está escrito na palavra de Deus que a nossa carne, ela milita contra o espírito, ou seja, ela luta. Há uma luta entre o nosso espírito e a nossa carne. Então, o espírito quer fazer o bem, o espírito quer escolher as obras, os frutos do espírito, mas a carne não. A carne, ela quer as coisas do mundo. Então, nós somos um ser de tricotomia, feito de corpo, alma e espírito. Para nós vencermos a nossa carne, é necessário nós alimentarmos nosso espírito para que o espírito conectado com Deus fortaleça a nossa alma e a gente consiga vencer as obras da nossa carne. Então, nós precisamos ter esse entendimento e ter essa clareza, que quando nós dizemos não para as obras da carne, muitas das vezes nós sentimos esse não. Mas quando nós estamos conectadas com Deus, nós entendemos que é a melhor escolha. Porque quando nós escolhemos fazer tudo aquilo que vai contra a vontade de Deus, nós estamos escolhendo ser independente dele. Nós estamos escolhendo fazer aquilo que não agrada ao nosso Deus. E isso pesa no nosso espírito e enfraquece o nosso relacionamento com o Pai. E de que maneira nós fazemos isso? Olha o que diz aqui no primeiro versículo do Salmo 1. Que é bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então, se você é uma filha de Deus, como é que você vai pedir conselho para as pessoas que não professam a mesma fé que você? Como é que você vai abrir a tua vida, a tua intimidade para pessoas que não creem no Deus que você serve, que não amam a Deus como você ama, que não abrem mão das coisas do mundo como você abre por amor a Deus? Porque servir a Deus, minha irmã, é renúncia. Lembra do que Jesus falou? Aquele que quer seguir tem que o quê? Negar a si mesmo, carregar a sua cruz e seguir a Jesus. É dessa maneira. Foi isso que Jesus nos ensinou. Ele não disse que seria fácil, porque carregar uma cruz não é fácil. Então nós vamos sim ser mal falados, nós vamos ser desprezados por amor de Cristo, nós vamos ser caluniados, vamos sim. Mas nós temos que entender que os olhos do Senhor estão sobre a nossa vida e cabe a nós agradar a Ele e não ao mundo. Então, se você é uma filha de Deus, se você é um filho de Deus, se você serve a Deus, você tem que se conectar com pessoas que amem a Deus tanto quanto você ou até mais que você. Pessoas que já estão em um outro patamar, em outro nível espiritual, para que quando você precise, aquela pessoa possa te dar uma palavra de ânimo. Aquela pessoa possa estender as mãos, minha irmã, para ti e te ajudar a sair, muitas das vezes, da dúvida que chega, daquela seta maligna que Satanás lança. Né, daquela fraqueza espiritual que muitas das vezes nós passamos porque nós somos seres humanos. Então não tem como você servir a dois senhores, não tem como você beber de duas fontes. Ou você escolhe servir a Deus, ou você escolhe servir a Satanás. Ou é o bem, ou é o mal, ou é o céu, ou é o inferno. Existe só dois caminhos. Jesus mesmo nos falou isso, minha irmã. Então não tem como você crescer espiritualmente, você ter relacionamento com Deus e você ser filha de Deus, se você se assenta na roda dos escarnecedores. Se você pede conselho para o ímpio, se você se detém nos caminhos dos pecadores. Então você tem que ir contra o mundo, contra tudo aquilo que o mundo oferece. Então se você se assenta na roda de pessoas que não amam a Deus, que não falam a mesma língua que você, que não têm a mesma fé que você, que não respeitam a Deus, saia. Se distancie, quebre o vínculo. Porque é perigoso, minha irmã. É perigoso estar no meio dessas pessoas. Por que, Iná? Porque nós somos a média das 5 pessoas que nos rodeiam. O ser humano, ele é imitador. Então, se você está no meio de pessoas que chamam palavrão, que bebe, que fuma, que fala mal dos outros, pessoas que agem com falsidade, com mentira, daqui a pouco você vai estar fazendo a mesma coisa. Então, se você está aqui hoje, Deus está te chamando a atenção para isso. Observe as pessoas que te rodeiam. Em que meio você está inserido? Em qual mesas você tem sentado? Será que tem agradado o teu Deus? Será que não é por isso que você anda fraco na fé? Será que não é por isso que você não consegue se erguer? Será que não é por isso que você não consegue se fortalecer? É melhor você estar só do que mal acompanhado. É melhor você estar só com Deus, porque aí você tem tudo, do que você ter pessoas ao teu redor, minha irmã, que vão te levar para o fundo do poço. Então, o primeiro versículo do Salmo, ele diz isso, ele te dá um conselho e diz que é bem-aventurado. No segundo versículo diz que
Você não se assenta na roda, você não se detém nos caminhos, você não pede conselho para o ímpio, mas o teu prazer tem que estar no quê? Nos mandamentos do Senhor, nas leis do Senhor. E nela você medita, tá aqui dentro de ti, igual como esse salmo ficou no meu coração hoje. Aqui dentro da nossa mente, a gente medita. Bem-aventurado o varão, a mulher, o homem que não pede conselho, que não se assenta, que não se conecta com pessoas que não amam a Deus, porque não tem como, minha irmã, não tem como. A luz não se mistura com a treva não se mistura com a luz. Entende isso? Mas eu preciso ter a minha mente conectada com o Pai. Eu preciso alimentar o meu espírito para que isso fortaleça a minha alma. E eu consiga resistir às obras da carne. E a alma vai direcionar o meu corpo. As minhas obras vão ser obras que glorificam o nome do Senhor. Por quê? Porque eu tenho alimentado o meu ser daquilo que vem de Deus. Meditando na sua palavra. Não tem como nós termos relacionamento com Deus se nós não meditamos na sua palavra. Como é que eu vou conhecer Deus se eu não leio a palavra? Se é a palavra que fala dos feitos do Senhor, que falam quem Ele é, que tipo de Deus Ele é, o que eu sou para esse Deus, quem esse Deus é, qual é a essência desse Deus, quais são os valores desse Deus, como que eu vou conhecer, como é que eu vou ter relacionamento se eu não sei nem as promessas que Ele tem para minha vida. Então eu preciso meditar nisso aqui. De dia e de noite, meditar. Gravar na tábua do meu coração. Entende? E o versículo 3 diz assim, minha irmã: pois, se você fizer isso, você será como a árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto você fizer prosperará. Isso aqui é promessa, minha irmã. Não tem como ir contra isso aqui, não. Isso aqui é promessa de Deus para mim e para a tua vida. Se você diz não para as obras da carne, se você se conecta com Deus, se você tem relacionamento com o Pai, se você confia nesse Deus, minha irmã, você será como uma árvore frutífera. O teu fruto não vai cessar, minha irmã. As tuas folhas não vão cair. Ainda que você passe pelo inverno, ainda que tenha sequidão, não tem, minha irmã, Deus vai estar contigo. Tudo quanto tu fizer vai prosperar. Então vem a pergunta: por que não está acontecendo na minha vida, Iná? Por que as promessas não estão se cumprindo? Por que não está prosperando? Por que não estou dando fruto, minha irmã? O que está acontecendo? Aí você tem que fazer uma breve reflexão, minha irmã, mediante esta palavra aqui, esse devocional. Quando acabar aqui, tu desliga tudo, se desconecta de tudo, porque o diabo vai querer roubar tua bênção. Porque a melhor coisa que tem na vida de um ser humano é ele ter a autoconsciência, entender o que eu estou fazendo, que as promessas de Deus não estão se cumprindo na minha vida, ou o que eu estou deixando de fazer. Com o que eu estou me conectando, em que mesa eu estou sentando, o que eu tenho proclamado, o que eu tenho declarado dentro do meu lar na minha vida, o que eu tenho falado, porque as nossas palavras, minha irmã, ela tem poder para dar vida e morte. Então, quando tu entra dentro do teu lar, ou quando tu fala que tu é uma burra, ou quando tu fala que a tua vida é um inferno, nada dá certo na tua vida, tu já está declarando que nada vai dar certo na tua vida. Tu já tá declarando que a tua vida é um inferno. Como é que tu quer viver vitória? Se tu tá declarando que tu é uma burra, tu é uma burra. Então começa a mudar os teus hábitos. Começa a mudar, minha irmã. Começa a mudar a tua fala. Começa a mudar, pede pro Senhor. Meu Deus, muda meus hábitos, muda minha fala. Não, para de estar falando no automático. Pensa antes de falar. Ora ao teu Deus, fala com Ele. Senhor, aprendi assim, Pai. A minha mãe era assim, meus tios eram assim, minha família é assim, mas eu quero ser diferente. Eu sou uma escolhida tua, eu sou tua filha, Jesus. Eu não aceito isso aqui na minha vida. Começa a declarar a palavra dentro do teu lar. Começa a falar, minha irmã, que Deus é na tua vida. Começa a falar que Deus está na tua casa, que Ele é o dono de tudo, que Ele é o dono dos teus filhos, do teu marido, que não aceita derrota dentro da tua casa, não aceita miséria. Começa a declarar: Senhor, não aceito dívida, não aceito cobrador na porta da minha casa. Jesus, me ajuda, me dá uma luz, Pai. Porque a tua palavra diz que se eu te sirvo, tudo quanto eu fizer vai prosperar. Então não aceito derrota, eu quero prosperidade na minha vida, em todas as áreas. Porque prosperidade, minha irmã, é nada, não ter falta na tua vida. É tu ter os teus frutos para saciar a você, aos teus, e também transbordar. É sobre transbordo. Prosperidade é sobre transbordo. Não é sobre só você, não é sobre só eu, só a minha família, só os meus. Não, é sobre você ter tanto a ponto de transbordar na vida do outro, como eu tô aqui transbordando na tua vida. Então não tem derrota. Então se você não tá vivendo isso, alguma coisa você precisa fazer. Você precisa de se posicionar. Você precisa tomar uma decisão, ou você ama a Deus e serve a Ele, e segue as veredas de Cristo, os caminhos do Senhor, e começa a aprender mais dele, vindo para os devocionais, orando junto comigo, entendeu?
Vindo pra cá como um compromisso diário, ouvindo a palavra de Deus, se enchendo daquilo que vem do Pai, que vem do céu, minha irmã. Tirando o momento, priorizando o teu Deus. Às vezes a gente quer bênção da parte do Senhor, mas a gente não prioriza a Deus, a gente não tem um momento com Ele. A gente tem um momento pra falar mal dos outros, a gente tem um momento pra trabalhar, a gente tem um momento com os filhos, com o marido, com tudo. Mas a gente não tira um momento com Deus, o nosso Pai, o único que pode mudar a nossa história. E olha o que diz aqui no versículo 4, ele dá aqui duas realidades, do ímpio e do justo. Ele diz claramente, minha irmã, não são assim os ímpios, não são assim. Eles não são assim, como uma árvore plantada junto à ribeira de águas. Eles não dão frutos, não adianta, não é dessa maneira, ele não prospera. Eles são como a moinha, como folha seca caída no chão que o vento espalha. Qualquer vento espalha eles. Eles são levados por qualquer vento, por qualquer falácia, por qualquer pessoa, são levados. Eles não têm raiz. Porque os ímpios, eles não resistirão, eles não subsistirão no juízo. Eles não vão se esconder de Deus, eles não vão resistir ao juízo de Deus. Nem os pecadores na congregação do justo. Porque quando Jesus vir, ele vai separar. Porque o Senhor, ele conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então, se tu tem perecido, então se tu tem sido espalhado, tu não tem criado raiz, nada tem dado certo na tua vida, tu tá encaixado em que realidade aqui, minha irmã? Do justo ou do ímpio? Bora falar a verdade? E na minha vida é uma derrota, minha irmã do céu. O que tá acontecendo? Minha irmã, tem duas realidades pra ti. Ou tu é ímpia, ou tu só fala de boca que tu é filha de Deus, mas tu faz tudo que a tua carne quer, não renuncia a nada por amor a Jesus Cristo. Tu mente, fala mal dos outros, se assenta na roda dos escarnecedores. Vive como ímpia. E aí tá aqui a tua realidade. Tu é como a moinha, que o vento bate e espalha tudo. No dia do juízo, tu não vai resistir não, porque o Senhor vem e ele vai te julgar. Ele é o juiz. E no final é isso aqui, ó. O caminho dos ímpios, tu vai perecer. O caminho do ímpio é perecer, é sofrimento, é derrota, é fracasso. Entendeu? É morte. O Senhor não se alegra. Mas a gente precisa tomar uma decisão, tá nas nossas mãos, filha. Minha irmã, meu irmão, filho. Tá nas nossas mãos a escolha. O caminho que nós vamos seguir. Por quê? Porque nós temos o livre-arbítrio. Lá no jardim, Deus amava, ele tinha relacionamento direto com Adão. Todo dia, na virada do dia, ele ia lá conversar com Adão. Como é que foi o dia, meu filho? Ele sabia de tudo, mas ele gostava de conversar com Adão. E ele falou, não come do fruto da árvore do bem e do mal. Não come, não come, não come. Adão foi e comeu, minha irmã. Livre-arbítrio. É igual na nossa vida, nós temos o poder de escolher se vamos servir a Deus ou não vamos. E quando nós escolhemos, não, quero viver do meu jeito, não creio nisso aí, nada disso aí que tu falou, não creio. Então, amém, Jesus, glória a Deus, não reclama de nada, minha irmã. Faz do teu jeito, as tuas escolhas, da tua maneira, tá ótimo. Mas no final, quando quebrar a tua cara, quando der tudo errado na tua vida, não fica chorando. Porque é a tua escolha, tá entendendo? Só que nós somos assim, ó. Nós queremos fazer do nosso jeito, nós não consultamos Deus nada na nossa vida. E quando dá errado, tá vendo só? Meu Deus, tudo aconteceu errado na minha vida. O que eu tenho feito, Jesus? Poxa, tu nem perguntou pra Deus. Será pra te ir naquele caminho? Será pra te assinar aquele contrato? Será pra te entrar por aquela porta? Será pra te deixar aquele fulano entrar na tua casa? Tu nem perguntou pra Deus, minha irmã. Porque Deus, ele conhece os corações. Nós não conhecemos, não. Nem todo mundo que sorri pra gente é nosso amigo. Pergunta pra Deus, Senhor, eu posso confiar nessa pessoa? Posso confiar no ciclano? Posso confiar, Jesus? Me mostra o coração dessa pessoa. O Senhor fala, minha irmã. Ele fala. Somos nós que às vezes não estamos sensíveis à voz desse Deus. Eu espero que esse devocional aqui ele tenha aberto os teus olhos, venha trazer sabedoria para a tua vida, venha abrir o teu entendimento em nome de Jesus. Você precisa tomar uma decisão, minha irmã. Vida com Deus é renúncia. Vida com Deus é você dizer não para aquilo que você sabe que não agrada o teu Deus. É igual quando você era uma criança, é igualzinho, minha irmã. Você tinha os seus pais. Você tinha as regras para se cumprir, para poder viver bem com os teus pais, para você não apanhar, para você não ser castigada, para você ser uma bênção na vida dos teus pais. Se você não cumprisse aquelas regras, você tinha o quê? Você tinha consequência, você tinha castigos. É dessa maneira, da mesma forma é Deus conosco, minha irmã. Ele é nosso Deus, é nosso Pai. Não tem como nós termos relacionamento com o papai se nós não fazemos a sua vontade. E ele é o nosso soberano, o nosso Deus, o nosso Senhor. Ele conhece o nosso amanhã, o nosso futuro. Nós não conhecemos. Nós não sabemos o que vai acontecer daqui a 1 minuto, se nós vamos estar com vida ou não. Qual notícia nós vamos receber, nós não sabemos.
Mas se nós temos a certeza que nós temos Jesus na nossa vida, se Ele está no nosso barco, nós vamos conseguir resistir. Nós vamos chegar do outro lado, nós vamos sim cantar o hino da vitória, o nome do Senhor será glorificado na minha e na tua vida. Glória a Deus e aleluia. Fecha os teus olhos, eu quero orar por ti. Senhor, muito obrigada por essa palavra, porque é muito forte a tua palavra, Jesus. Realmente ela cura, ela é a verdade que liberta. Ela é a verdade que confronta, mas ao mesmo tempo que ela vai confrontando, Pai, ela vai colocando tudo no lugar. Nós começamos a abrir o nosso entendimento e entender, é isso mesmo que falta pra mim, eu preciso tomar uma decisão. Hoje eu me ergo em nome de Jesus Cristo, aí o Senhor entra com a tua força, o Senhor entra com a tua misericórdia, com o teu amor, com a paz que excede todas as coisas, e o Senhor nos coloca de pé. Então eu te peço nesse momento, vai de encontro a essa pessoa que está ouvindo esse devocional, Pai. Abre a mente, abre os olhos, tira o comichão dos ouvidos, os dardos inflamados, o inimigo que muitas vezes lança a seta pra pessoa não ter esse entendimento, Pai, nem tá aqui, nem conseguir chegar até o final do devocional. Mas eu te repreendo em nome de Jesus, Satanás, tu não tem poder contra a nossa vida, não. Porque o Senhor Jesus, ele já te venceu lá naquela cruz do Calvário. O sangue de Jesus é contra ti. Em nome de Jesus, Pai, fortalece essa pessoa que está me ouvindo, que ela possa tomar uma decisão hoje contigo, de andar lado a lado com o Senhor, de não dar um passo sem falar com o Senhor, de todos os dias construir um relacionamento íntimo contigo, Pai. Porque é isso que o Senhor busca, é relacionamento com os teus filhos, Pai. Verdadeiros adoradores que te adorem em espírito e em verdade, nos ensina a te adorar, nos ensina a te obedecer, nos ensina a te amar, que o Senhor possa ser a nossa prioridade em meio ao mundo corrompido, Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor venha erguer pessoas que te amam verdadeiramente, não pelo que o Senhor tem para nos dar, mas pelo que o Senhor é, porque Tu és tudo para nós, não existe outro caminho, Pai. Tu és a verdade, Tu és a vida, Tu és o Salvador, Tu és tudo, Tu és saúde, Pai. Tu és cura, Tu és libertação. O Senhor é tudo. Nos ajuda a te servir com amor, com gratidão. Ajuda minha irmã, meu irmão que está ouvindo esse devocional, Pai. Tudo aquilo que essa pessoa tem colocado diante de Ti, que o Senhor venha dar resposta, que o Senhor venha entrar com provisão, que o Senhor venha entrar com libertação, que o Senhor venha entrar com restauração, tudo aquilo que foi perdido, Pai, assim como o Senhor fez com Jó. E que essa pessoa possa permanecer firme, fiel, confiando, acreditando em Ti. Aumenta a fé, a força dessa pessoa, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, é o que eu te peço e te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, minha irmã. Glória a Deus pela Tua presença aqui até o final desse devocional. Já são 22 minutos de vídeo. Se eu pudesse, eu continuaria falando muito mais, porque a presença do Senhor é muito notória aqui. Mas é necessário, né, minha irmã, que nós façamos tudo com ordem e com decência. Então, que o Senhor Jesus, Ele possa te dar um abraço agora, minha irmã. Acaba o devocional, vai orar, vai falar com teu Deus. Tudo aquilo que Ele ministrou ao teu coração, minha irmã, que tu possas anotar, escrever. Falar pra Deus o que tu vai mudar, o que tu vai renunciar. Ele vai trazer à tua memória o que tu tem feito, que tem te distanciado desse Deus e que tem feito com que as promessas dele não se cumpram na tua vida. Em nome de Jesus, obrigada por estar aqui comigo. Deixa o teu comentário aqui, eu amo ler, eu amo compartilhar com vocês, e cada vez que você dá um curte, né, um like, cada vez que você compartilha, cada vez que você comenta, você está ajudando a minha missão, minha irmã, o meu propósito de espalhar essa mensagem para mais pessoas que, assim como você, também precisam ouvir a verdade que liberta, a verdade que cura, a verdade, minha irmã, que nos leva para um lugar alto e seguro, tá bom? Que Deus te abençoe. Então, amanhã eu te encontro aqui novamente. Não esquece de assinar o sininho de notificação, porque todas as vezes que eu subir o devocional, você vai ser avisada. E não vem pra cá, minha irmã, com barulho, com bagunça, não. Tira um momento pra você estar aqui. O YouTube, ele te dá essa liberdade, né? O vídeo não vai sumir, ele vai estar aqui. Então, opa, tem devocional já. Então, eu vou organizar minhas coisas, vou organizar as crianças, vou ter o meu momento com Deus. Aí aqui é eu, você, Pai, Filho e Espírito Santo. Grande beijo, te encontro aqui amanhã novamente.